Em 19 de julho de 2002, um dos piores casos de abuso infantil aconteceu em Las Cruces, Novo México, Estados Unidos. Uma gaiola de metal em torno de seu túmulo é posto para desencorajar pessoas a deixarem flores e presentes, mas elas fazem isso de qualquer maneira. A bebê Brianna Lopes não tinha uma família, ela tinha monstros. Por causa de 3 familiares monstros e covardes, Brianna Lopes não chegaria nem a meio ano de vida neste planeta, antes de sua vida ser roubada. Mas isso não foi de repente, ou morte acidental. Isso foi longo e doloroso. Uma série prolongada de eventos indescritíveis na vida muito curta da criança. Esta história que aconteceu com uma bebê que são de uma natureza que revira meu estômago do avesso. Este caso é assustador e nojento. É um dos casos mais difíceis que já tive que contar. Estou te avisando agora que você pode pular este vídeo. O que estou prestes a te detalhar aqui vai marcar você. E a bebê Brianna deverá para sempre ser lembrada, para que familiares monstruosos como os dela sejam descobertos e denunciados à polícia. Sempre. Em 2002, por volta das 10 horas do dia 19 de julho, a mãe, Stephanie Lopes, ligou para o 911 de um trailer, relatando que sua filha de 5 meses, Brianna, não estava respirando. Patricia Walters, a avó da menininha, também esteve presente durante o pedido de socorro. Enquanto está ao telefone com a operadora, Stephanie e o pai da bebê, Andrew Walters, realizou o RCP no minúsculo corpo de Brianna, até que o serviço de emergência chegou e a assumiu. Eles levaram a criança às pressas para o hospital, mas infelizmente não conseguiram trazê-la de volta à vida. Brianna Lopes foi tragicamente declarada morta às 11h10 em 19 de julho de 2002. Stephanie disse aos médicos na sala de emergência que Brianna caiu da cama por volta das 3 horas da manhã, mas a equipe do hospital percebeu rapidamente que algo estava terrivelmente errado. Quando eles examinaram as muitas lesões presentes no corpo do bebê, Amy Orlando trabalhou no gabinete do promotor público como promotora e ela fala por telefone. Recebemos a ligação informando que havia um bebê que havia morrido no hospital e que havia suspeita de abuso infantil. Então sabíamos muito enquanto ela ainda estava viva. Assim que ela chegou ao hospital e eles atrás, os policiais estavam nos chamando, os detetives. O hospital não nos notifica, mas eles notificam a polícia. Havia vários sinais de trauma e ferimento, que não faz sentido com o que disseram. Hematomas, você sabe? Ela estava simplesmente machucada da cabeça aos pés. Então eles acionaram a polícia. E então a polícia nos ligou, assim que os detetives chegaram lá. Avisando que algumas imagens e detalhes desta parte são extremamente chocantes e podem ser perturbadoras para alguns espectadores. Marcas de mordidas não são algo que acontece quando uma criança cai da cama. Uma investigação mais profunda foi imediatamente realizada para determinar exatamente o que aconteceu com esta inocente criança. Os detalhes dos ferimentos de Brianna vai além dos pensamentos mais sombrios que a maioria dos pesadelos são incapazes de alcançar. Novamente, por favor, esteja avisado que mesmo para mim, essa parte é difícil de ouvir, imagina de falar, mas é a verdade. A profundidade deste assunto trágico. Isso não vai sair da sua cabeça tão cedo. A autópsia de Brianna Lopes, de 5 meses, descobriu as seguintes revelações chocantes. Brianna morreu em consequência de lesões cerebrais cranianas. Havia hematomas e escoriações por toda a cabeça dela. Uma lesão contundente foi sofrida, sangramento intracraniano durante os últimos 3 dias ou menos de sua vida, o que resultou em um grande hematoma subdural. Um hematoma subdural ocorre quando um vaso sanguíneo no espaço entre o crânio e o cérebro, também conhecido como espaço subdural, está danificado. O sangue escapa do vaso sanguíneo, levando à formação de um coágulo sanguíneo, ou hematoma, que pressiona o cérebro e o danifica. Brianna também teve sangramento nas membranas em torno do seu cérebro e seus nervos ópticos. Esta foi uma forte indicação de que a menina foi sacudida violentamente por alguém. Foi um choque saber que ela teve ferimentos horríveis para ambas as suas partes íntimas também. Os danos físicos sofridos nestas regiões não foram acidentais, mas sim criados por alguém que a usou para a autossatisfação enquanto ela ainda estava viva e muito possivelmente já morrendo.
Havia também pelo menos 15 marcas dentadas no corpo do bebê. Brianna também teve 2 fraturas cranianas, com 5 a 7 dias de vida, e as membranas ao redor de sua cabeça mostravam sangue antigo e novo, o que significa que ela havia sofrido uma lesão cerebral anterior não tratada em algum momento do seu passado. As fraturas nos ossos estavam presentes nas coxas esquerda e direita, assim como na parte superior do braço esquerdo. Isso foi o resultado dos seus membros terem sido violentamente torcidos e puxados. A criança também teve 2 fraturas de costela no lado direito do peito, que ocorreram várias semanas antes da sua morte. A morte de Brianna foi obviamente considerado homicídio, com base nesses relatos chocantes, que reviram o estômago. Seguiremos contando a triste história de Brianna. A bebê Brianna Lopes não tinha nem meio ano de vida, quando sucumbiu a ferimentos torturantes, que covardemente foram infligidos repetidamente a ela, durante sua curta e inocente vida. A crueldade está nos detalhes, e Brianna foi tratada como um brinquedo por esses parentes diabólicos. Como esses seres humanos puderam ser tão cruéis? Não consigo imaginar a dor que aquela criança sentiu, nunca sabendo o que é confiança, amor, conforto ou misericórdia, apenas dor, angústia, medo e violência. Ela nunca conheceu mais nada. A bebê Brianna vivia em um rio constante de puro inferno, cujas mãos perversas que lideravam o fogo eram de seus próprios pais. E isso é tão chocante quanto os resultados da autópsia. Brianna morava em um trailer de propriedade de sua avó, com várias outras pessoas. Sua mãe, Stephanie Lopes, seu pai, Andrew Walters, e seu irmão de 18 meses, Andy Jr., todos moravam em um quarto. Algumas semanas antes do assassinato de Brianna, o irmão gêmeo de Stephanie, Steven Lopes, também passou a morar no quarto e a dormir no chão. A avó de Brianna, Patricia Walters, residia em outra parte do trailer com seu companheiro, que era irmão de Andrew, Robert Walters. E isso dá um total de 7 membros da família na casa, com 5 pessoas somente no quarto de Brianna. Durante seu interrogatório policial, Stephanie Lopes afirmou que na noite de 18 de julho de 2002, na noite anterior à morte de sua filha, ela tomou 2 ou 3 cervejas em casa, antes de adormecer. Por volta das 10 horas, ela estava dormindo no quarto, compartilhado com o pai de Brianna, que permaneceu acordado com seu irmão, Robert Walters, e o outro tio de Brianna, Steven Lopes, e aparentemente Andy Jr., de 18 meses. Stephanie não mencionou mais nada sobre as pessoas neste momento. De acordo com Stephanie, na manhã seguinte, 19 de julho, quase 12 horas depois, Stephanie acordou às 9h45 e encontrou a bebê Brianna machucada, pálida e sem resposta. Depois de avisar o pai, Andrew, e a avó, Patricia, Stephanie ligou para a emergência. Quando ela perguntou a Andrew o que aconteceu, ele respondeu que Steven pode tê-la jogado para o alto. Mas quem joga um bebê para o alto? Stephanie afirmou que havia testemunhado Andrew jogando Brianna para o alto dias antes disso, mas ela disse que o mandou parar, por medo de que a criança se machucasse, depois de ver Brianna bater a cabeça no teto 3 vezes. Ela acreditava que algum dos hematomas mais antigos de Brianna eram resultado disso. Ela também disse que os novos ferimentos e escoriações encontrados em sua filha não estavam presentes na noite anterior à morte da criança, e depois uma tentativa de explicar as marcas de mordida encontradas em Brianna. Stephanie afirmou ter testemunhado o pequeno Andy Jr., de 18 meses, mordendo sua própria irmã. Eles continuavam dizendo que era o pequeno Andy Jr. que estava mordendo, mas ele descartou a possibilidade de um bebê tão pequeno conseguir morder com tanta força. Ele não conseguiria mordê-la com tanta força quanto as marcas que ela tinha. E em seguida foi constatado o tamanho da arcada de um adulto. Em depoimento à polícia, o pai de Brianna, Andrew Walters, lembrou o que fez na noite anterior à morte de sua filha. Ele disse que saiu do trabalho por volta das 5 horas e chegou em casa às 6. Por volta das 8 horas, ele pegou Steven Lopes e comprou uma caixa de cerveja. E depois os dois passaram o resto da noite no trailer, no quarto
quarto compartilhado com Stephanie, Andy Jr., Brianna e possivelmente outros. Andrew afirma que adormeceu entre meia-noite e 1 da manhã, antes de acordar para ver como estava Brianna por volta das 3 horas da manhã. De acordo com ele, nesse momento, ela estava bem. Então ele voltou a dormir. Andrew se levantou novamente por volta das 7 horas e brincou com Brianna antes de lhe cobrir, trocar a sua fralda e voltar a dormir. Quando ele acordou pela terceira vez, eram 10 horas da manhã e a bebê Brianna estava mal. Nesta parte do interrogatório, Andrew admitiu que Brianna havia caído da cama. E depois de afirmar que Andy Jr. foi quem deixou as marcas de mordidas em sua filha, ele finalmente admitiu a verdade. As mordidas foram dele. Ele confessou também que Brianna havia batido a cabeça no teto, depois que ele a jogou no ar várias vezes, dias antes do seu falecimento. Andrew também afirmou que o tio Steven Lopes havia feito a mesma coisa com a criança. Após uma pausa no interrogatório, a polícia finalmente informou a Andrew que sua filha estava morta. Ele admitiu que causou os hematomas de Brianna, mas afirmou que não era sua intenção. Ele disse com suas próprias palavras que eu não queria deixar um machucado como esse. Eu já a deixei com um hematoma assim antes, apenas por mexer nela. Stephanie fica furiosa. Depois disso, Andrew revelou o que aconteceu, pintando um quadro terrível do que aconteceu na noite de 18 de julho, na noite anterior à morte de Brianna. Ele confessou que ele e o tio Steven estavam brincando com Brianna de forma violenta demais. Os dois estavam revezando para jogar Brianna no teto, onde ela batia repetidamente com a cabeça. Eles admitiram tê-la jogado no ar e deixado que ela atingisse o teto e caísse no chão, o que é apenas metade do que ela passou. Eles estavam jogando videogame no quarto e de repente começaram a jogá-la no ar, como se estivessem jogando uma bola de futebol. Ele admitiu que ela continuava batendo no teto e caindo no chão. Andrew afirma que em uma dessas vezes ele errou e não conseguiu pegar sua filha, enquanto ela caía no chão sem nada para amortecer a sua queda. Lembre-se de que Brianna tinha apenas meio ano de vida, então ela já havia caído várias vezes, à altura do seu próprio corpo. Andrew chegou ao ponto de identificar nas fotos que mostravam os ferimentos de sua filha quais hematomas vinham do teto e quais vinham do chão. Ele até apontou as marcas de mordidas que deixou nela. Quando perguntaram para Andrew o que ele fez para consolar sua filha depois que ela caiu no chão e começou a chorar, ele respondeu: continuei jogando-a para o alto. Andrew Walters é claramente maligno. Acho que todos aqui concordam com isso. Caso contrário, você deve ter se deparado com o canal errado. Mas tem uma importante pergunta. Alguns podem chamar de pedra no sapato, outros podem chamar de Stephanie Lopes. Não importa como você a chame. Como ela estava dormindo durante tudo isso? Ela estava no quarto em que sua filha estava sendo torturada e, obviamente, ouvindo os gritos de dor da bebê Brianna. Eu não consigo acreditar que 2 ou 3 cervejas derrube alguém, a ponto de dormir por quase 12 horas seguidas e ignorar os gritos de sua própria filha no mesmo quarto. Então, que tipo de mãe era Stephanie Lopes? Andrew alegou que sempre que Stephanie ficava brava com Brianna, ela torcia suas orelhas ou a jogava em uma cadeira de balanço, a uma distância de cerca de 1 metro ou mais. Agora lembre-se da idade dessa criança quando tudo isso aconteceu. Era cerca de meio ano de vida e não sabemos por quanto tempo isso aconteceu. Todos ao redor dessa criança eram monstros. Infelizmente, a história fica pior. Quando lhe foi mostrada uma foto dos danos causados às partes íntimas da criança, ele ficou bastante irritado, afirmando estranhamente que os policiais não encontrariam nenhuma prova que o incriminasse. Em seguida, descreveu que enrolou um lenço umedecido em seu dedo e inseriu barbaramente na criança. Quando o removeu, disse que havia sangue no lenço. O irmão gêmeo de Stephanie, Steven Lopes, tio de Brianna, também foi interrogado pela polícia no dia 19 de julho de 2002. Ele alegou que na noite em questão, 18 de julho, estava no quarto do trailer. Ele afirmou que Stephanie, Andrew Jr. e Brianna também estavam presentes no momento. Ele também revelou que em algum momento da noite, o irmão de Andrew, Robert Walters, o outro tio de Brianna, chegou com um amigo. Steven e Andrew ficaram sentados na sala, bebendo cerveja.
cerveja. O tio Steven afirmou que Andrew tomou cerca de 4 ou 5 cervejas e que nada de anormal aconteceu antes dele ir para a cama por volta de 2 horas da manhã. Mas no depoimento seguinte de Steven Lopes, ele admitiu ter jogado Brianna para o alto, o que fez com que ela batesse a cabeça no teto. Tanto Andrew quanto Steve admitiram esse ato horrendo de abuso. Ele não sabe onde Robert e seu amigo estavam neste momento, mas sabemos de 2 coisas perturbadoras. A mãe de Brianna, Stephanie, dormiu no mesmo quarto onde tudo acontecia. E se os relatos forem verdadeiros, um menino de 18 meses deve ter testemunhado tudo. Só consigo desejar que Andy Jr. estivesse em outro cômodo. Os policiais mostraram ao tio Steven Lopes as fotos dos danos causados a Brianna. Ele negou ter algo a ver com isso, afirmando: Não, eu não fiz isso. Não fiz nada disso. Mas após um interrogatório mais aprofundado, sua resposta mudou para: Não me lembro. Ou não me recordo. Então, surpreendentemente, pouco tempo depois, Steven afirmou que não se lembrava de ter iniciado um ato sexual com a criança de 5 meses, mas se lembrava de ter parado, porque percebeu que o que estava fazendo não era certo. Steven é outro monstro. Brianna era sua pequena sobrinha. Até onde vai a maldade humana? Brianna Maria Lopes nasceu no Dia dos Namorados em 2002, em Las Cruces, Novo México, Estados Unidos. Ela ficou apenas 153 dias na Terra antes de sua vida ser tirada por aqueles que a deram a ela. Brianna não foi apenas maltratada no curto período que antecedeu sua morte. Ela foi implacavelmente agredida. A pequena menina foi chutada, golpeada, jogada, beliscada e até violenta, antes mesmo de completar meio ano de vida. Seu pai Andrew e seu tio Steven achavam engraçado quando ela chorava de dor. Por sua vez, a machucavam ainda mais. Eles colocavam um pano em sua boca para abafar seus gritos. No dia de sua morte, quando ela ainda estava morrendo, seu pai fez o que fez com o dedo para encobrir o que aconteceu com a pobre criança. Por mais chocante e horrível que isso possa parecer, os sofrimentos de Brianna não eram novidade. Esse estilo de vida de tortura era tudo o que ela conhecia. Os policiais revistaram o trailer em que ela foi mantida e aparentemente não encontraram um único brinquedo pertencente à bebê de 5 meses. Sua avó Patrícia sabia que os 3 estavam abusando de Brianna, mas não fez nada para impedir que os monstros machucassem sua neta. Finalmente, quando o bebê não aguentou mais um dia de inferno, seu corpinho desistiu. O julgamento foi realizado em Albuquerque, Novo México, e concluído em 2003. A promotora Susana Martinez, que buscava a prisão perpétua para os acusados pela morte de Brianna, conseguiu provar que a terrível condição do bebê não foi causada apenas em uma noite, mas sim meses de abusos constantes. A avó Patricia Walters e o tio Robert Walters foram acusados de não comunicar abuso ou negligência infantil. De qualquer forma, Robert e Patricia foram condenados e considerados culpados, recebendo uma sentença de 5 meses. O outro tio de Brianna, Steven Lopes, admitiu ao júri que havia extorquido a menininha e admitiu não tê-la pego de propósito, depois de jogar seu corpinho para o alto, afirmando que estavam apenas brincando com ela. O sangue encontrado na bebê Brianna corresponde a uma mancha de sangue encontrada dentro da calça que ele usava naquele dia. Ele foi considerado culpado por estupro de vulnerável e abuso infantil, resultando em morte, entre outros encargos relacionados. Steven foi condenado a 57 anos de prisão, onde atualmente cumpre pena em Santa Fé, na penitenciária de nível 6 do Novo México. O pai de Brianna foi condenado de forma semelhante à de Steven Lopes, tendo sido condenado a 63 anos de prisão. Agora é conhecido como o detento 559926. Andrew Walters está agora cumprindo pena no Snake River Correctional Facility, em Ontário, Oregon, para onde foi enviado após preocupações com a sua segurança. Infelizmente, Andrews terá liberdade condicional em 2025. Esses 2 indivíduos, que sentenciaram um bebê à morte, em breve estarão em liberdade condicional.
Stephanie Lopes foi condenada e sentenciada a 27 anos de prisão. Anteriormente, ela estava cumprindo pena no New Mexico Correctional Facility, onde era conhecida como a detenta número 59941. Mas infelizmente, depois de cumprir menos da metade de sua sentença, Stephanie recebeu liberdade condicional em 2021 por bom comportamento. Uma bebê abu repetidamente por seu pai e a própria mãe da menina não fez nada. Em 2021, Stephanie Lopes entrou em liberdade condicional. Milhares de pessoas assinaram uma petição ao Conselho de Liberdade Condicional que a mantivesse atrás das grades. Os membros coletaram mais de 60 mil assinaturas, pedindo a revogação da liberdade condicional de Lopes. A 7 News conversou com a mãe da bebê Brianna quando ela parou em um posto de gasolina em Los Lunas, cerca de 1 hora após ser liberada da prisão. Quando Lopes saiu da prisão em Grants, Lopes passou apenas 13 anos na prisão, depois de ter sido inicialmente condenada a 27 anos de prisão. Um porta-voz da prisão nos disse que ela foi condenada com base que eles chamam de uma lei fraca. De acordo com esse estatuto, Lopes ganhou um dia de desconto em sua sentença para cada dia que cumpriu na prisão. Segundo as autoridades, essa lei mudou. Dizem que agora ela reside em algum lugar do Texas. Está sob supervisão rigorosa e precisa usar um dispositivo de rastreamento em seu tornozelo. Mas o público protestou e ficou indignado. Eles não iriam deixar que a bebê Brianna fosse esquecida novamente. Eles encontraram o seu túmulo e construíram um memorial para a bebê Brianna. A família não gostou nada disso e colocaram uma gaiola em volta do túmulo de Brianna. Mas isso não impediu que as pessoas o decorassem com todo o amor que Brianna não teve em sua curta vida. Assinem a petição que está na descrição deste vídeo para que o pai de Brianna, Andrew Walters, continue na prisão e não receba o benefício da condicional. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Agora eu queria pedir muito para vocês seguirem o canal. Deixe seu like e eu volto no próximo vídeo. Cuidem-se. Agora eu fui.